Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, um grande prazer em novamente retornarmos às nossas aulas aqui pelo Mizuno Cursos, aos meus alunos também da pós-graduação de Direito Eleitoral, do MADEC, e hoje, especialmente, também as nossas colegas aí, promotores e promotoras do MP de Ceará, junto com os respectivos assessores. Sejam todos muito bem-vindos, grande prazer estar com vocês também aqui nesse encontro. Vejam, a gente se propôs hoje a trabalhar a semana da eleição como um todo. Eu já fazendo uma apanhada aqui do que nós iríamos falar, já adianto que provavelmente não vai dar tempo de falar da semana toda e talvez tenhamos aí uma aula extra na quinta-feira, mas vamos ver como as coisas vão caminhar aqui. Estamos em casa, tanto para os alunos como para os colegas promotores, então não tem qualquer necessidade de formalidade, qualquer dúvida, qualquer contextualização que queiram fazer, é só pedir a palavra e a gente mantém a dinâmica de sempre, tá bom? E aí, quando eu fui pensar nessa aula sobre a semana da eleição, ao invés de seguir um roteiro ordinário dos 7 dias, 5 dias que antecedem a eleição até chegar ao dia da eleição, eu preferi, até pelo maior número de regras e também pelo interesse, começar pelo dia da eleição, para que depois nós pudéssemos passar efetivamente para o estudo dos dias que antecedem o processo eleitoral. Então, a gente vai seguir essa lógica de começar com o dia da eleição, para, em dando tempo, nós retrocedermos para a véspera, antivéspera e assim sucessivamente. Mas já fica aqui uma dica de antemão que não custa nada lembrar. A resolução do calendário eleitoral traz algumas normas efetivas sobre a semana da eleição, de forma muito singela em alguns casos, porém tem informações importantes que todos nós precisamos saber. Então já fica a dica aí também para vocês olharem lá a resolução do calendário eleitoral que traz esse regramento normativo, inclusive esse ano com algumas novidades, trazendo tabelas, esquematizando algumas permissões e proibições, algo que pode então ser útil para vocês. Mas vamos lá. Vamos trabalhar efetivamente o dia da eleição, né? Todos já devem ter recebido aí o PDF que eu disponibilizei. E aí a gente vai trabalhar o dia da eleição. E trabalhar o dia da eleição com a premissa inicial de permissões e de restrições. Eu não vou aqui me ater necessariamente a só crimes do dia da eleição, nós vamos ter um tópico específico sobre isso. Mas eu quero começar com a premissa geral, até para que nós possamos fazer uma correta interpretação de algumas disposições sobre o dia da eleição que, bem olhadas, a lei, embora dizendo que configura ilícito, crime, nós vamos ver que dá para ter um caminho mais flexível, sem qualquer prejuízo à fiscalização. Então vamos lá. A primeira questão, efetivamente, é: temos uma premissa de liberdade dos eleitores, tanto na pré-campanha, já falamos disso nas aulas anteriores, como na campanha eleitoral em si. E o dia da eleição é a culminação, é o ápice que se fala da campanha. É, entre aspas, né, um termo hoje muito utilizado, a festa da democracia. Eu, particularmente, não gosto muito desse termo, mas é um termo muito utilizado, sobretudo em Brasília. Então, é a festa da democracia. E nós temos que ter essa premissa como um norte hermenêutico, de modo que só há possibilidade de se fazer restrição à atuação dos eleitores ou à atuação dos candidatos quando houver uma regra específica, sob pena de nós subvertermos a lógica do sistema. Nós vivemos num regime democrático. E no regime democrático, ao lado de um Estado de direito, nós temos a premissa da liberdade como a primeira de todas. Então, é preciso ter em conta isso. E a partir desta premissa, nós temos que tocar na questão aí da lei seca.
A lei seca, nós sabemos que era um expediente muito utilizado anteriormente por juízes eleitorais, que, com a aquiescência até dos membros do Ministério Público, traziam restrições a comportamentos de eleitores e de não eleitores. A história demonstra que as primeiras portarias de lei seca, elas não só traziam limites ao consumo e venda de bebidas alcoólicas, como também impunham toque de recolher. Dizia-se, por exemplo, nas portarias, que as crianças deveriam estar recolhidas a partir das 19 horas, que a partir das 23 horas da véspera da eleição, nenhum eleitor poderia efetivamente estar na rua, etc. Então, era algo muito policialesco ainda, da matriz, efetivamente, ditatorial do Código Eleitoral, que é de 1965, e isso foi passando por um processo de amadurecimento pós 1988. Porém, a questão da lei seca, ela foi, ao longo do tempo, sendo mantida. E isso tem uma razão histórica e lógica de ser. E, sobretudo nas eleições municipais, nos pequenos e médios municípios, onde há ali dois, no máximo três núcleos políticos, o acirramento é muito grande. E, por conta deste acirramento, já natural, ideológico, passional, a bebida alcoólica, ela potencializa determinados comportamentos. E sempre se usou esse discurso, e que é compreensível e justificável, de cautela, de contenção dos ânimos para proibir. Porém, nós sabemos que é direito fundamental, na perspectiva penal, o princípio da legalidade, segundo o qual não há crime sem lei anterior que o defina. E você pode ler as 7 normas que tipificam crimes no direito eleitoral. Nós temos aí 96 crimes eleitorais. Não há nenhuma previsão expressa de comercializar ou de ingerir bebida alcoólica ser crime eleitoral. Então, não há possibilidade, efetivamente, de qualquer punição penal eleitoral por esses dois comportamentos, seja o consumo, seja a venda. E a partir daí, a partir desse discurso de contestação dos advogados, sobretudo na questão da lei seca, o TSE fez o reconhecimento da inconstitucionalidade dessas portarias de juízes eleitorais sobre a lei seca, porém passou a dizer, olha, é possível que o Estado, enquanto detentor do chamado poder de polícia administrativa, e o Estado lato sensu, portanto, é possível que cada município regulamente a matéria, sem qualquer óbice, porém, via de regra, isso acontece a nível estadual, espera-se uma portaria nos próximos dias do governo do estado do Ceará sobre a matéria, e aí sim, o Estado, lato sensu, os entes políticos podem regulamentar a matéria, proibindo o comércio de bebidas alcoólicas. Agora, é importante notar o seguinte: o descumprimento desta norma administrativa só vai ter consequências administrativas. Não é possível, a partir da portaria, eventualmente editada pelo Estado do Ceará, eventualmente editada pelo município em que você está trabalhando, dizer-se que o descumprimento dela vai configurar qualquer crime eleitoral. Não há qualquer possibilidade, o TSE também tem várias decisões nesse sentido. E aí nós temos algumas possibilidades de atuação. Vejam só. Se nós temos ali um reduto, um bar que é reduto de um determinado de uma determinada ala política, e ninguém vai ficar aqui procurando A, B ou C, mas eventualmente sempre acontece em reuniões, tem incidentes, confusões naquele local, e há a portaria da lei seca, é natural que se passe lá para fazer uma fiscalização de rotina. Até porque os demais crimes do Código Penal continuam em vigor. Então, eventualmente, pode estar sendo fornecida ou vendida
bebida alcoólica para crianças e adolescentes, o que é crime. Eventualmente, podem ali existir pessoas que estão consumindo bebida alcoólica e dirigindo ou saindo para, né, votar, etc. Isto é crime. Até na eleição passada eu tive um incidente com um indivíduo presidente da Câmara, estava coincidentemente lá no comércio dele, que vendia sorvete e tal, e era em frente ao local de votação, e eu fiquei lá tomando sorvete, e o cara me reconheceu e começou a me oferecer bebida alcoólica, né? Evidentemente que eu declinei, mas aí ele resolveu beber e sair dirigindo. E aí, né, teve uma hora que eu tive que efetivamente prender em flagrante por isso. Mas aí, percebam esta situação. O descumprimento da portaria não impede que haja uma fiscalização sobre demais crimes. E neste contexto de fiscalização de outros crimes, é possível que realmente o indivíduo ali que está sendo fiscalizado, o dono do estabelecimento, passe a desacatar o promotor eleitoral, o policial civil, o policial militar que está fazendo aquela fiscalização no contexto eleitoral. Então, pessoal, estão dizendo aí que está sem som, está todo mundo ouvindo? O William colocou uma mensagem aqui, mas quero crer que está todo mundo ouvindo. Sim, tá normal. Ah, pronto, beleza, então. Então, esta ação do dono, do eventual eleitor, desacatar o promotor eleitoral, o juiz, o policial, vai configurar, sim, o crime de desacato, não da Justiça Eleitoral, porém de competência da Justiça Federal, e aí sim é possível que se faça ali uma atuação penal em cima disso. Então, existem algumas possibilidades de fiscalização em cima da questão de comércio de bebidas alcoólicas. Porém, o simples descumprimento não configura crime eleitoral. É sempre bom deixar isso daí. Muito bem, passada essa premissa da questão da lei seca, que já é algo batido, mas sempre é bom alertar, porque surgem as dúvidas, a gente vem ainda na lógica de liberdade do eleitor, dele poder fazer a sua manifestação individual e silenciosa, tal qual estabelecido lá no artigo 39A da Lei das Eleições. Então, no dia da eleição, o eleitor pode se pintar, pode botar boné, pode botar brinco, pode botar blusa, pode andar com bandeira, pode andar com qualquer adereço de propaganda do seu partido ou do seu candidato ou dos seus candidatos de preferência. Não há qualquer problema nisso. Desde que esta manifestação seja tal qual posta na lei, em silêncio, individual. Exteriorização da sua manifestação é crime. Pode parecer um pouco estranho, mas é a lógica da lei. Então, você pode estar, né, da cabeça aos pés com a indumentária do seu partido, do seu candidato. Mas você não pode dizer é fulano, é cicrano, é número tal, porque aí sim você estará realizando ato de propaganda, o que é crime à luz do artigo 39, parágrafo 5º. E aí, minhas amigas, meus amigos, é sempre bom se alertar para os sabidos, né? O mal do sabido é achar que só ele é sabido e que ninguém percebe. A propaganda vedada no dia da eleição é tanto esta explícita que eu acabei de falar, mas aquelas veladas. Então, não adianta o eleitor querer dar uma de esperto e trazer ali qualquer recado subliminar. Como também entregar material de campanha. Na eleição passada, eu estava passando pela sessão eleitoral e aí tinha um indivíduo no corredor onde os eleitores passavam necessariamente para entrar e sair do colégio, e todo mundo que passava, ele, puf, dava um adesivo, puf, tacava adesivo na pessoa. Às vezes a pessoa passava e quando ele botava na frente, botava nas costas. Eu fiquei observando aquilo, filmei umas duas, três, aí na quarta eu fui lá, né, e também fiz a autuação dele. Então, não pode entregar qualquer material de campanha. Não pode compartilhar nenhuma mensagem de caráter eleitoral, seja mensagem de texto,
via SMS, via WhatsApp, via Telegram, como também de Instagram, etc. Há precedente já, decisão julgada do TSE, condenando o indivíduo por crime eleitoral, exatamente por passar mensagens de SMS, na época, era 2021 essa decisão, ainda não tinha essa tônica tão forte das redes sociais, sobretudo o WhatsApp, Instagram, passar SMS e ser condenado exatamente pela proibição de realizar qualquer ato de propaganda. Então, não há qualquer dúvida. Aí, muitas vezes as pessoas questionam, mas Igor, pode boné, pode chapéu, pode qualquer coisa, meus amigos. A lógica eleitoral é: o indivíduo pode usar qualquer adereço do seu partido, do seu candidato, da sua coligação, da sua federação. Se vocês olharem no material, né, há ali uma restrição em que está dito: pode usar exclusivamente por bandeiras, broches, está há muito tempo consagrada nesta lógica de ter um conteúdo ampliativo da matéria. Não pode ali haver qualquer restrição sobre esse direito. E aí eu trago até um exemplo que aconteceu aqui no estado do Ceará, nas eleições de 2016, muito interessante, envolvendo até um candidato que é também novamente aí pretenso a prefeito de Fortaleza. Então, aqui para a gente acompanhar, né? O item, a partir do item 2 aqui no material. Diz lá essa decisão, né, da a época juíza, hoje desembargadora juíza, para mim é uma decisão lapidar da matéria. Ela diz: a interpretação isolada, literal e gramatical ao caput do artigo 39A da Lei das Eleições não se harmoniza com os demais dispositivos da Lei das Eleições e com o direito fundamental à livre manifestação do pensamento, encartado no artigo 5º, inciso 4º da Constituição. Entendimento que proíbe a manifestação da preferência eleitoral através do vestuário, por falta de previsão no caput do artigo 39A, conduz à conclusão de que o fato será enquadrado como crime previsto no artigo 39, parágrafo 5º. Todavia, tal conduta não viola o bem jurídico tutelado pela norma incriminadora, inexistindo tipicidade material. E aí a representação foi julgada procedente, a fim de resguardar, no segundo turno das eleições de 2016, a possibilidade de manifestação do eleitor pelo candidato da sua preferência através do vestuário, desde que a conduta seja espontânea, individual e silenciosa. Consignou ainda o julgado que no dia do pleito, em relação à temática vestuário, os juízes eleitorais devem fiscalizar e coibir casos que possam configurar abuso de poder econômico através da distribuição de camisetas ou qualquer brindes e aglomeração de pessoas com vestuário. Nós vamos já falar sobre isso. Então, voltando à lógica da manifestação individual e silenciosa, eu diria manifestação individual, silenciosa e espontânea. Vejam, durante a pré-campanha, durante a campanha eleitoral e durante o dia da eleição, está proibida qualquer conduta de doação de bens aos eleitores. E não interessa se aquele bem dado tem repercussão econômica ou não. O que se quer coibir é exatamente o aliciamento dos eleitores. E a gente pode pensar que é besteira, sobretudo nós que estamos na capital, mas a realidade do interior é outra, em que muitas vezes você dá ali uma blusa bonitinha, você dá um chaveirinho, isso angaria simpatia do eleitor, infelizmente, muitas vezes aí pela questão da ignorância. Então, não interessa o que é dado e a repercussão econômica. Nem chaveiro, nem broche, nem blusa, nem boné podem ser dados. O que eu vou usar no dia da minha campanha eleitoral é efetivamente aquilo que eu tenho espontaneamente, aquilo que eu eventualmente mandei fazer ou aquilo que eu comprei. E aí aqui nos remonta a outra situação. A estratégia
hoje muito utilizada é os partidos políticos venderem materiais de campanha. Isto é permitido? Tranquilamente. Inclusive, há julgado do STJ dando direito aos partidos políticos de fazerem patente dos seus símbolos e de algumas logos. Então, não tem nenhum problema com isso, até porque esse dinheiro vai para a contabilidade, prestação de contas, ou deve ir, né? E aí não tem nenhum problema. Agora, percebam, é comum que os principais apoiadores de determinado candidato surjam com a mesma blusa. Isso daí acontece sistematicamente, de Fortaleza à menor cidade do estado do Ceará. Fica difícil acreditar que todos tiveram, né, a ideia de mandar fazer a mesma blusa, com as mesmas logomarcas, com o mesmo layout, com a mesma qualidade do tecido. Todas foram produzidas em um único ambiente. Então, esse tipo de comportamento chama a atenção. Porém, o que fazer diante disso? Aí nós temos algumas repercussões aqui. A manifestação, como dito na lei, é individual e silenciosa. Individual e silenciosa. Porém, o mesmo dispositivo do 39A diz que é vedada a aglomeração de pessoas, de eleitores, com o fim ali de fazer um corpo a corpo, com o fim de dar visibilidade a determinada candidatura. E aí vem a importância de uma fiscalização presencial. Porque é comum, nós sabemos que quando vamos votar, nos encontramos com pessoas que às vezes não vemos há algum tempo. E é natural que a gente pare, fique ali um tempo conversando, né, relembrando algumas questões. Isso faz parte de uma vida civilizada, faz parte do ambiente até do dia da eleição. Não tem nada de crime, não tem nada de proibido nesse sentido. E posso eu me encontrar com o meu amigo, a minha amiga, estarmos todos com, coincidentemente, a blusa daquele candidato, e isso também não vai ter nenhum problema. Porque o que a lei veda é a conduta previamente deliberada de fazer aquele, vamos chamar, enxame de gente para o fim de ficar votando. Então, toda vez que e esse pessoal fica, né, ali muito tempo na frente da zona eleitoral, da sessão, transita, vai de uma esquina para outra, etc. Muitas vezes tem um carro de apoio, esse carro de apoio pode estar adesivado, envelopado ou não, isso já autoriza algumas repercussões. Mas nós vamos do mais simples para o mais complexo. Então, aquele grupo de pessoas que está ali, é natural e é legítimo que um delegado, que um promotor, que o juiz chegue e aborde. Oh, tudo bem, sei o que, vocês estão por aqui, né? Tá todo mundo aqui com a mesma blusa, que legal, né? Festa da democracia, etc. Os senhores votam aqui, neste local? É o primeiro ponto que a gente já consegue aí demonstrar a má-fé. Se um, dois, três, eventualmente não votarem ali, fica estranho entender por que, então, que aquelas pessoas estão em outro local há muito tempo fazendo ali deliberadamente corpo a corpo e propaganda de determinado candidato. Esse tipo de constatação, isto é, pessoas aglomeradas que não votam naquele local ou que eventualmente não estão ali acompanhando qualquer pessoa, porque posso ir eu, minha mãe, meu pai, com a mesma roupa, e eventualmente o meu irmão vota ali, e estamos esperando o meu irmão ir votar, quando ele retornar, nós vamos para o local. Então, é por isso que é importante fazer essa análise de se eles votam ou se estão com alguém que votam ali. Mas fica difícil entender 1 hora, 2 horas ali esperando alguém que seja seu parente, ou se disser que é seu parente, te constata. E chegamos à conclusão: não, aquelas pessoas não votam ali, não tem qualquer motivo para estar que não seja efetivamente um intuito pré-ordenado de fazer propaganda, aglomeração de gente a favor do candidato. A prudência manda, então, que nós
recomendemos. Meu amigo, minha amiga, o senhor está aqui de forma desviada, tentando fazer propaganda de candidato, eu lhe recomendo que o senhor se retire. Ah, mas vou pedir para a pessoa sair? Sim. A lei diz que é proibida a aglomeração de pessoas com o fim de fazer propaganda de qualquer pessoa. Ah, não vou sair, vou ficar aqui, eu tenho o direito de ir e vir. Muito bem. Aí nós temos a prova da má-fé do dolo dele de praticar aquele comportamento de aglomerar. E aí você tem total legitimidade para chamar a polícia e determinar a condução dele, a autoridade policial, para fazer, eventualmente, lá o procedimento policial. Ele vai ter que explicar por que está lá 1 hora, 2 horas, 3 horas, de um lado para o outro. Agora, sempre interessante, pedir para, ou você mesmo, fazer algumas constatações, bate fotos, locais diferentes, fica analisando um tempo, né? Se realmente está com ali um lapso temporal razoável para a gente poder ter essa prova, de fato, de que o indivíduo está deliberadamente ali para fazer essa manifestação coletiva. Esse é um ponto. E nessa análise é importante também que nós procuremos ver se há um ponto de apoio. Porque esse pessoal que vai para passar o dia todo, eu não estou falando dos delegados, dos fiscais, ainda vamos chegar lá, estou falando de eleitores, dos cabos eleitorais contratados para isso, ou dos dependentes de cargos comissionados, funções de confiança, contratos temporários, etc. A gente sabe que tem isso, a determinação, né, para dar visibilidade à candidatura do indivíduo. Muitas vezes vem gente de outros municípios, aqui em Fortaleza, nas últimas 2 eleições para prefeitos, aconteceu bastante. Pessoas, carros, topiques, vans, que chegaram do sábado para o domingo para lotar a capital com uma determinada cor de um candidato que era, né, apoiado aí por máquinas. Então, isso precisa ser analisado. E aí, tentar detectar onde é esse ponto de apoio é fundamental. Porque esse ponto de apoio, ele vai ter necessariamente ali material de campanha. Ele vai ter uma blusa, ele vai ter um adesivo, ele vai ter um santinho. E você pode, não, né, nós, promotores, porque somos visados efetivamente até pela indumentária, pela roupa, e se a cidade é pequena, as pessoas já nos identificam. Não pode pedir para um servidor, ó, vou entrar para disfarçar, e tu fica aqui de olho, vê ali o movimento naquele carro, que eles estão com ponto de apoio, se entregam uma blusa, se entregam um adesivo. Porque isso daí autoriza, de fato, uma busca pessoal nas pessoas que estão ali e no próprio veículo. Lembrando que veículo não é domicílio, lembrando que veículo pode ser objeto de busca independente de mandado judicial, desde que tenha ali uma fundada suspeita, e esse contexto que eu relatei é encarado pela jurisprudência como fundado suspeita. Aliás, a recente decisão do TSE, agora em 2024, inclusive, falando da possibilidade de busca pessoal em eleitores, em cabos eleitorais, em veículos, quando a denúncia anônima aponta um determinado comportamento, faz exatamente, entre aspas, essa campana, essa visualização prévia do movimento, se constata a verossimilhança e, a partir daí, faz a abordagem. Então, esse ponto aí é fundamental para a gente ver. E aí, se eventualmente, e acontece também com alguma frequência, o ponto de apoio deles é um carro envelopado, isso mostra, robustece a má-fé. Carro envelopado é algo terminantemente proibido pela legislação, configura ato de propaganda, ato de campanha, e o indivíduo está em frente ao local de votação com o carro envelopado, realizando ato de campanha e propaganda. Isso configura, por si só, o crime do artigo 39, parágrafo 5º, e permite, já de cara, a busca pessoal no indivíduo, a busca no veículo e até a condução dele à delegacia de polícia para que lá sejam feitos procedimentos, eventualmente até a apreensão do celular dele, para posterior pedido de quebra de sigilo telemático e verificação exatamente porque aquele abençoado resolveu estar naquele dia, naquela hora, sem nem qualquer vínculo com aquele local, fazendo propaganda ostensiva de alguém. Então, a gente tem que, de fato, dar aquele voo de águia, né? Como as águias fazem primeiro, dar aquela olhada no horizonte geral, percebe o movimento para poder dar o bote certeiro e não
espantar a caça, tá certo? Então, esse é um ponto. Ainda na questão da liberdade do eleitor, e também passei por uma situação dessa, eu recordo bastante que eu estava no Trairi, eu sempre gostei de fazer as diligências na sexta, no sábado, e aí era mais ou menos 1 hora da manhã no sábado, eu vinha retornando de Flecheiras, Flecheiras na época tinha só uma estradazinha de acesso ao município, e vinha passando um carro que eu identifiquei como era o advogado de um dos candidatos lá da época. E eu já tinha feito muitas abordagens sobre os demais candidatos e não tinha tido a oportunidade com esse indivíduo que tinha feito tudo muito discretamente. E aí ele passou por mim, e eu vi o carro dele totalmente fechado. Fechado, que eu digo de adesivos, né? De propaganda. Aí eu pedi para ele parar, né? O policial parou, a gente. Só, doutor, podemos aqui fazer uma busca no seu veículo, né? Seu carro está aqui fazendo propaganda ostensiva, já é 1 da manhã, portanto é dia da eleição, o senhor não pode estar realizando a de propaganda. Posso dar uma olhada? Ele disse, claro, doutor, pode olhar. E ele tinha lá na faixa de 4.000 adesivos dentro do carro dele. E isso traz para uma questão não da madrugada do dia, né? Do dia da eleição, mas ali, né? Pela manhã e pela tarde. O eleitor, o cabo eleitoral, ele pode andar com o material de campanha remanescente no seu carro. Tranquilo. Isso por si só não configura nenhum ilícito. Porém, se há relatos, há denúncia de que, né, o Igor, cabo eleitoral do fulano de tal, está fazendo boca de urna, está entregando material de campanha, está comprando voto. E aí eu consigo localizar o Igor, faço a abordagem e verifico que no carro dele tem ali aquele ostensivo, aquela grande quantidade de material de campanha, está autoriza efetivamente uma investigação. E a investigação vai se dar com a condução do indivíduo para a polícia, para que lá a autoridade policial, né, colhe os depoimentos e verifique se a situação não é flagrante. Porque a partir da denúncia, lembrando o precedente do TSE, até botei no grupo já lá dos promotores e também nos grupos aí dos demais alunos. A partir da denúncia de que alguém está praticando um ilícito e se constatando um comportamento parecido com o denunciado, eu posso fazer a busca. E esta busca pessoal no interior do veículo, ela vai dar a possibilidade. Pessoal, deu uma caída no sinal, mas acho que retornamos aqui. Show. Vamos lá, então. Então, falava eu, até esqueci que eu falava. Sim, que uma vez, né, encontrados esses materiais, sobretudo lista de eleitores, cadernos com anotações sobre o que foi dado, contabilidade de compra de voto, de transporte de eleitor, aí isso robustece e autoriza a autuação não só pelo 39 parágrafo 5º, mas também, eventualmente, ali pelo crime de corrupção eleitoral. Então, o transporte do material de propaganda por si só, ou na roupa, não é elemento de crime, mas é algo que, com esses outros contextos, autorizam aí, efetivamente, uma atuação mais objetiva. Até coloquei decisões no material, para vocês darem uma olhada para a gente não perder tempo. E aí a gente vem na questão ainda dos direitos, até nem coloquei aqui, mas eu quero lembrá-los, é o seguinte, percebam que nós temos a proibição de transporte de eleitores. A Lei 6091, 74, traz ali claramente a proibição de transportes, que é não só no dia da eleição, mas 48 horas antes e 24 horas depois, sob pena de configurar crime. E a lei excepciona, as resoluções também, o TSE seguem a mesma linha, para as situações em que se trata de transporte coletivo, os veículos, né, que fazem esse trânsito de pessoas, e surge sempre a dúvida, parentes, a lei não traz ali a possibilidade mesmo de amigos serem, ou pegarem a carona, ou irem votar juntos, pela literalidade da lei, eu dar carona a um amigo no dia da eleição
poderia configurar o crime de transporte irregular de eleitores. E aí a gente precisa, de fato, ter não só bom senso, mas uma análise técnica. Para eu ter um crime, seja ele eleitoral, seja ele qualquer outra natureza, é preciso que haja ofensividade ao bem jurídico tutelado. Quando a legislação eleitoral proíbe e criminaliza o transporte de eleitor, ele está falando do transporte de um terceiro, de uma pessoa que não tem ali nenhum vínculo com você, em que não haja qualquer relação de subordinação, como seu empregado, etc. Mas, muitas vezes, amigos são mais íntimos e mais próximos do que parentes. Já pensou a situação constrangedora de dizer que eu poderia dar carona ao meu irmão, que mora eventualmente em outro estado, e eu o vejo só quando ele vem aqui votar, etc. Mas eu não posso dar carona ao meu amigo que almoça na minha casa todo dia, que está todo final de semana lá. Então, é preciso um bom senso nessa questão do transporte de eleitor. Até porque a jurisprudência do TSE diz, já de algum tempo, embora o tipo penal não fale, mas é jurisprudência pacífica, que para a configuração do crime de transporte de eleitor é preciso não só o ato de transporte, mas também uma demonstração objetiva ou subjetiva de aliciamento daquele eleitor. De modo que este aliciamento, segundo a casuística, ele se dá por meio de alguns comportamentos, como, por exemplo, a pessoa é transportada num veículo em que tem adesivos do candidato. A pessoa é transportada num veículo em que o jingle de campanha é tocado durante o trajeto. A pessoa é transportada e, no ato, o motorista ou qualquer pessoa pede os dados eleitorais daquela pessoa. O motorista é transportada, a pessoa é transportada e, eventualmente, se pede ali um voto. Então, é preciso que haja algo além do transporte. A pessoa é transportada e, embora não tenha jingle, embora não tenha adesivo no veículo, embora não se peça dado eleitoral, local de votação, etc., mas ao desembarcar lhe entregam um adesivo, o indivíduo. Então, são essas circunstâncias que a jurisprudência do TSE aponta como caracterizadoras desse indício do crime de transporte de eleitor, certo? Então, muita atenção a isso, cuidado, porque é algo que gera, de fato, alguma dúvida, porque muitas vezes a gente se atém à questão do nome do crime, transporte irregular de eleitores, e tende a se apegar somente aí ao fato em si principal, mas a jurisprudência criou aí essa relativização, tá certo? Muito bem. Ainda no contexto de liberdade, no dia da eleição, a gente deixa um pouquinho de lado a questão do eleitor e vai tocar aqui na questão dos candidatos. No dia da eleição, o maior interessado em uma eleição limpa é o candidato ou a candidata. De modo que é ilegal qualquer restrição à locomoção de candidatos na sessão. Aliás, o Código Eleitoral, se você olhar o artigo 132, 140, se você olhar as resoluções, está claro ao ser dito que o candidato pode transitar, pode ficar nos locais de votação, porque ele é, sim, fiscal natural. Há, inclusive, decisão do STF sobre a matéria, julgados de TREs, então não há a menor dúvida. Candidatos podem transitar livremente no dia da eleição, inclusive nos locais de votação. Mas aí há um outro lado da moeda. Eles podem transitar para fiscalizar. Eles estão proibidos de falar com as pessoas? Não.
Claro que se um candidato está andando no local de votação e alguém passa e fala com ele, ele tem, até por dever de civilidade, a obrigação de cumprimentar o indivíduo. Mas aí é o risco que ele quer correr. Porque pense bem, ele passa por um eleitor, e aí o eleitor, nosso prefeito, nosso vereador e tal, estamos juntos, vamos ganhar, é isso aí. Qual é a reação do indivíduo desse? Ele vai ter que olhar para o cara e dar aquele sorrisinho amarelo e acabou-se. Porque se ele adere à manifestação, ao comportamento, vamos lá, estamos juntos, então, né, digamos que ele é, sei lá, né, do 11, aí ele faz assim, ele é do 13, ele faz assim, ele é do 45, ele faz assim, ele é do 22, faz assim, ele está praticando crime. Não por transitar, não por conversar, mas por aderir a uma manifestação de cunho eleitoral no dia da eleição, que é vedado para todo mundo, inclusive para o candidato. Eu me recordo bem, quando eu trabalhei em Xeramobim, né, e os mais antigos vão lembrar, uma situação bem tensa lá, e aí o prefeito foi, na sexta-feira, na promotoria, doutor, logo dizer aqui, eu vou andar pelas sessões, mas eu só vou andar com R$ 10 no bolso, uma águazinha que é para eu comprar outras águas e tal. Isso não, prefeito. O senhor não tem que me dar satisfação de nada, para onde o senhor vai, para onde o senhor não vai. O senhor vai estar com dinheiro, se não vai, você vai estar com água, com Coca-Cola, com uísque. O senhor é dono do seu comportamento. Eu só fiscalizo, eu só olho. Agora, muito cuidado, porque o senhor, como candidato, pode ser vítima de um constrangimento que eu vou ter que agir. Imagine, prefeito, o senhor indo no local de votação, as pessoas vão lhe filmar, e até uma pessoa mal intencionada chega lá e cumprimenta, e diz: meu prefeito, vamos lá, a gente conversou, deu tudo certo, isso é registrado e é trazido para a promotoria. Eu, no dia da eleição, não tenho como saber se aquilo é um apoiador seu, se é uma pessoa plantada, e o senhor, como qualquer outro cidadão, vai ter que prestar esclarecimento sobre aquilo na hora do fato. Então, o senhor pondera o que deve fazer ou não, mas não cabe a mim dizer se o senhor vai ou não. Então, existe esse outro lado da moeda. Eles podem transitar, eles podem conversar com os eleitores, mas eles não podem aderir a qualquer manifestação de caráter eleitoral, sob pena de estarem cometendo o crime do artigo 39, parágrafo 5º. Tá certo? Mas é importante deixar consignado que eles têm total liberdade para irem ou se deslocarem durante todo o dia da eleição. Tá certo? E aí, dentro desta lógica dos candidatos, da manifestação, o candidato, tal qual o eleitor, ele tem que exercer o silêncio quanto às opções. E esse silêncio, portanto, ele inclui a proibição de lives. A Resolução 23.610, 2019, que trata da propaganda eleitoral, ela foi modificada em 2024 para inserir no artigo 29A a seguinte afirmação: que as lives eleitorais sejam individuais, isto é, aquela que eu faço no meu próprio perfil, divulgo, independente de compartilhamento ou independente de parceria, elas vão representar, segundo a resolução, ato de campanha eleitoral. E no dia da eleição não se faz campanha eleitoral. Então, eu não posso fazer, eu, candidato, não posso fazer live sob hipótese nenhuma. Mas eu fiz só a live mostrando que eu estava chegando no meu local de votação, etc. A lei diz que live é algo voltado para fins de campanha eleitoral. É a própria resolução do TSE que traz este conceito. Então o indivíduo não pode fazer live de nada no dia da campanha? Não. Até o fim da votação, ele não pode fazer live. E a situação da live fica pior ainda se nós estivermos diante
de um contexto de alarme contra fraudes. Então, na eleição presidencial passada, essa tônica, né, havia um temor muito